Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é discutir alguns conceitos centrais da teoria do filósofo, sociólogo e economista alemão Karl Marx. Marx, para entender o modelo de funcionamento social, valeu-se de um método. Esse método de Marx, ele é baseado na observação dos padrões de repetição dessas sociedades, né, ao longo da história. O que Marx percebeu nesse padrão de repetição, na busca daquilo que, por exemplo, é comum em meio à multiplicidade aí dos modelos que a gente teve na história? Marx percebeu que, indiferente de qual modo de produção, ou seja, de qual jeito como as pessoas, as sociedades produziam seus alimentos e geriam suas economias, né? Indiferente a isso tudo, sempre se manteve uma estrutura. Essa estrutura, para Marx, ela é uma relação entre opressores e oprimidos. Esse esquema de opressores e oprimidos é aquilo que basicamente se manteve ao longo da história e nunca foi tão simples assim. É uma relação conflituosa, marcada por aquilo que Marx chamou de luta de classes. Ok? Essa ideia de luta de classes, para Marx, tem a ver com esse conflito, com essa relação complicada entre opressores que, embora sejam minoria, sempre se valeram de estratégias para poder controlar a maioria dos oprimidos, né? E aí, dentro dessa lógica, né, de luta de classes, há aqui o nome do método específico da filosofia de Marx. O método da filosofia de Marx é chamado de materialismo histórico dialético. Ok? Por que materialismo histórico dialético? Porque, no fundo, a ideia de Marx aqui é falar a respeito de uma história baseada nas relações materiais, ou seja, econômicas. Históricas porque é um tipo de relação que se manteve ao longo da história, e dialética porque mantém-se em movimento entre, né, dispositivos e meios de exploração dos oprimidos, né, sofrendo aí, né, o jugo dos seus opressores, ok? Então, esse esquema, né, de opressores e oprimidos na sociedade industrial, no capitalismo, Marx chamou de burgueses e proletariado, ok? Então, burguês aqui, não só como aquele que detém, por exemplo, de renda, mas ainda aquele que concentra os meios de produção, e proletário é aquele que se submete ao regime assalariado, ok? Dentro desse jogo, a crítica de Marx, o pensamento de Marx, decorre da seguinte questão: se sempre na história os opressores, como por exemplo, né, os burgueses na modernidade são a minoria, como é que os proletários, né, o proletariado, que é a maioria, vai se submeter a esse conjunto minoritário de opressores? O que acontece que esse grupo, que é bem maior, numericamente falando, né, e que detém de toda a força de produção, que, enfim, né, faz todo o trabalho de fato acontecer, por que ele se submete a esse grupo aqui, né? Então, aqui nasce uma ideia de Marx, que é o conceito de alienação, ok? A alienação, para Marx, é exatamente essa cegueira, que não é acidental, pelo contrário, ela é propositalmente instituída na classe dos oprimidos, né, para que eles não vejam aquilo que de fato acontece, ou seja, a opressão. Então, esse processo de alienação tem a ver com o esvaziamento identitário desse indivíduo oprimido, para que ele sequer tenha forças de reclamar esse processo de exploração, e também de exploração, né, aqui no sentido, por exemplo, de um capitalismo, né, assalariado, mas também escravo, e daí para qualquer outro modo de produção, ok? Se há o esvaziamento da identidade desse indivíduo, Marx vai identificar, claro, por ser um pensador que está analisando o seu tempo,
o que aconteceu nesse esvaziamento de identidade para o proletário moderno, aquele assalariado do século XIX, né? Marx identificou que, na verdade, aquele proletário antes tinha uma identidade, ok? Esta identidade, ela passou a ser gradativamente esvaziada, por quê? Antes, pensando numa estrutura ainda, né, campesina, ali, né, de camponeses, o trabalhador ele era identificado com aquilo que ele trabalhava de fato, porque ele produzia coisas que diziam respeito a uma produção familiar, àquilo que ele aprendeu com os seus pais, quer dizer, a relação que ele tinha com o trabalho lhe dava identidade, além de também trazer um papel social. Ele é, por exemplo, o artesão, né? Já num regime pós-revolução industrial, esse trabalhador perdeu essa identidade, porque basicamente agora ele vai ser contratado para um trabalho repetitivo nas linhas de produção, e para isso tanto faz se ele era de uma família de pescador, de lenhador, de papeleiro, enfim, agora ele vai ser só um trabalhador padrão. E o problema desse trabalhador padrão é que ele vai se tornar substituível, descartável e, claro, né, enfraquecido. Por que enfraquecido aqui? E essa submissão mediante esse enfraquecimento? Porque ele, se quiser reclamar, por exemplo, de suas condições e enxergar aquilo, né, que de fato está acontecendo com ele, ou seja, a exploração, ele vai simplesmente ser mandado embora, e na condição de substituível, né, descartável, ele vai ser, né, rapidamente aí, substituído por um outro trabalhador que, inclusive, pode se submeter a ganhar menos, né? Então, esse jogo da alienação é um jogo que, para Marx, encerra essa condição do proletário, né, dentro desse regime de exploração moderna. E daí, né, se soma a isso o que Marx chamou de ideologia, ok? O que seria essa ideologia? Ideologia é essa forma de impor sobre, né, a cegueira do proletário um tipo de visão, claro, intencionalmente criada, ideologicamente criada, para normalizar esse processo de exploração. É como se fosse um óculos, é como se fosse um jeito de filtrar a vista e a visão do trabalhador para como ele vai enxergar a realidade. Então, nessa condição, né, quando a gente fala de ideologia, a gente está falando de dispositivos que, de algum modo, por exemplo, colocam o trabalhador nessa relação, né, de explorado, e ele passa a achar que isso é normal, né? A ideologia seria uma normalização desses dispositivos. Dá exemplo aqui, né, de ideologia, o fetiche da mercadoria. A ideia de que, o que seria esse fetiche da mercadoria? O fetiche da mercadoria é um tipo, né, de ideologia, portanto, que coloca os indivíduos na condição de consumidores, que passam a desejar pela via do consumo, né, quase que a assumir status sociais, posições sociais, né? Então, é o porquê de, por exemplo, alguns produtos custarem tão caro e não fazerem sentido, assim, do preço que, por exemplo, eles valem. Né, dentro dessa lógica do fetiche, o valor que está agregado a esse produto. E por que eu estou dando exemplo aqui dessa via do consumo? Porque para Marx, muito desse sujeito alienado, né, e ideologizado vai agora se resumir, se restringir à possibilidade que ele tem de consumir ou não, né? Então, ele é cidadão não porque ele participa da polis, da coisa pública, interage, né, por exemplo, nas cívitas. Ele é agora cidadão na perspectiva em que ele pode consumir mais ou menos, né? Enfim, o que Marx queria ao escancarar todo esse processo? Lembra que a gente falou que havia um processo aí que é dialético, né? Que há um processo dialético, né? Porque é essa manutenção desse motor da história. Ora, Marx queria encerrar essa dialética. Para Marx, esse processo contínuo, né, de luta de classes entre opressores e oprimidos poderia chegar a um fim. E esse fim seria o resultado, né, por exemplo, de uma revolução. Essa revolução começaria por uma consciência de classe, fruto de todo esse conjunto de reflexões que ajudaria a desmascarar essas ideologias, que são essas máscaras e esses filtros sobre a realidade. Ou seja, a consciência de classe é como se fosse a possibilidade de o oprimido voltar a enxergar principalmente a sua condição de oprimido. E claro,
Uma vez que ele se vê nessa condição, o resultado vai ser, para Marx, revolução. Ok? Essa revolução, para Marx, teria 2 estágios. O socialismo, primeiro passo da revolução, marcado por uma ditadura do proletário, e um segundo passo, que seria já quando as pessoas estivessem adaptadas a esse novo modelo, a esse novo meio de viver, o comunismo. Uma relação em que as pessoas deixam de produzir porque são conduzidas a isso, porque o trabalho, né, soa ainda como um processo de acúmulo de riqueza, e elas passam a produzir como satisfação e como necessidade coletiva, né? Simplesmente pensando aí num novo tipo de condição humana. Essa é a proposta de Marx em linhas gerais.